Corredores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Corre com Elas. Eu sou a Jaque, eu sou corredora amadora, estudante de nutrição e divido os microfones com a Camila. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Corre com Elas. Como vocês já sabem, nós estamos trazendo aqui conteúdos que vão contribuir e muito com a vida de vocês aí na corrida. E para provar isso, hoje nós estamos aqui com uma pessoa, com um cara sensacional, fisioterapeuta, triatlon, proprietário da melhor loja de tênis, tá? E a gente pode provar também, né, Jaque? Caio Castro, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, é um prazer compartilhar com vocês, com os seguidores de vocês, um pouco do meu conhecimento aí sobre fisioterapia, sobre tênis, sobre corrida. Caio, muito obrigada por estar conosco essa noite. E pessoal, hoje nós vamos falar sobre aquele item, aquele que os corredores mais amam, que os corredores mais têm curiosidade, dificuldade em escolher. Estamos falando dos tênis. Pois então, caras, nos ajude a entender qual é a importância do tênis para a prática da corrida de rua. O tênis é o principal acessório do corredor, né? Vai ter muita gente que fala assim que o tênis não é nem necessário para correr, de fato ele não é. Mas para a grande maioria ele é um item vital, né? Para a proteção dos pés, para conforto, para a saúde. E existem vários estudos, vários artigos comprovando o benefício de tênis específicos para a corrida, para a prevenção de lesão, para performance. Então hoje você vai ver uma maratona aí das mais famosas, você basicamente não vê ninguém sem tênis ou com um tênis inapropriado para a prática, né? Já dando continuidade a essa sequência aí de importância, né? Conta pra gente um pouquinho, Caio, como é importante entender a anatomia dos nossos pés, se a pisada influencia, como é importante para a nossa escolha do tênis ideal? Bom, aí são dois pontos. O formato dos pés é importante, principalmente quando há alguma alteração anatômica ali na região do pé. Então, por exemplo, o joanetes, que é aquele calo que dá assim na ponta do osso aqui, ele vai apertar em alguns calçados e outros não. Então é importante olhar, por exemplo, a qualidade da malha, o espaço interno que há para o pé dentro daquele modelo que a pessoa esteja experimentando ali no momento. Tem pessoas que têm um pé mais fininho e aí você pega um tênis mais largo, o pé vai ficar sambando lá dentro. E tem pessoas com um pé largo, se pega um tênis estreito, vai sentir algum incômodo também. Então é importante entender um pouco o formato dos pés para a escolha do tênis. A pisada já é um ponto um pouco mais polêmico e vai depender de muita coisa. Lá na loja, na Tênis Fit, a gente leva a pisada, as alterações de pisada em consideração se a pessoa está lesionada ou se ela tem um histórico de lesão importante. Por exemplo, vocês duas, vocês já foram lá, vocês sabem como é que funciona. Se a Camila chegar na loja, Caio, eu corro há 10 anos, nunca tive uma lesão, estou zero bala, estou intacto, fiz maratona, já sou corredor experiente. Quando eu avalio a pisada dela e noto, por exemplo, uma pronação muito grande, não faz sentido eu querer mudar essa pisada, porque o corpo dela está totalmente adaptado a isso. Então a gente só pensa em tênis que seja confortável, que seja dentro do padrão que você gosta. Se a Jaque for no mesmo dia e tiver a mesma pisada da Camila, no entanto ela estiver cheia de dor, cheia de lesão, toda vez que eu corro mais de 5 km minha canela dói, sempre que eu corro corro mais forte, o meu joelho dói, e essa pronação estiver muito grande, a gente já vai pensar num tênis com suporte, com uma estabilidade melhor. Não necessariamente um tênis pronado, isso é outra polêmica, mas é um tênis mais estável para tentar compensar essa pisada sua, para tentar aliviar as suas dores. Então, conhecer a pisada é importante, especialmente se você tem um histórico de lesão importante, uma dor atual, ou você está começando agora, né? Porque se você está começando agora, você vai aumentar a sobrecarga sobre o seu corpo agora. Então, você não sabe como o seu corpo vai reagir. Então, eu acho extremamente importante para quem está começando também, fazer essa avaliação. Aí, gente, só para contextualizar, a Tênis Fit, ela foi a primeira loja de BH a realmente fazer esse teste, né, com a esteira dentro da loja para o corredor.
Então, todo corredor que vai à loja, enfim, tem uma esteira onde ele faz um trote, ele faz uma corridinha na esteira e tem um especialista que ele vai fazer essa avaliação através de imagens e observação. Depois ele verifica a anatomia do pé para, junto dessa avaliação, as informações que ele tem da anatomia dos pés e também, claro, em decorrência do que o Caio falou, do seu histórico como corredor, te sugerir um modelo que seja ali mais apropriado e, obviamente, dentro do que você se sinta confortável. Uhum. Na verdade, você falou em BH, na verdade, esse serviço de avaliação, ele até existe em alguns profissionais. Alguns profissionais vão até a loja, algumas lojas, e fazem esse serviço com os corredores. Mas a loja oferecer esse serviço de forma gratuita, somos a única que faz esse tipo de serviço no Brasil. No Brasil. No Brasil. E, Caio, o que cada corredor deve procurar diante dessas variantes que nós temos na corrida? Então, levando em consideração, né, tênis com amortecimento, com essa estabilidade e os diversos tipos de treinos, né, longa distância, treinos de velocidade. O que o corredor que chega à sua loja, ele deve procurar, levando em consideração essas variantes? Ele deve primeiro levar em consideração essas variantes no sentido de, se você está buscando um tênis para velocidade, você vai ter uma quantidade de tênis ali selecionados para isso. Se você está buscando um tênis para longas distâncias, a gente já vai direcionar você para outros. E se você é um iniciante, a gente vai direcionar você para outros. Então, a sua pergunta meio que você mesmo se respondeu. Ela precisa levar em consideração essas variações. Estou começando agora na corrida, eu não tenho um tênis específico. E eu vou até a loja, comecei. E aí, eu quero um tênis. Bom, se for na minha loja, você vai fazer toda essa avaliação para a gente entender o que você precisa de fato. Vamos colocar que essa pessoa está vendo o podcast de outro lugar, de outro estado, e não tem essa oportunidade, tá? Ela precisa pedir para um tênis, para o vendedor, para o especialista lá, um tênis de corrida. Normalmente esse tênis de corrida, o que ele vai ter diferente em relação aos demais tênis? Ele vai ter um maior nível de amortecimento, normalmente eles são mais leves, tá? E são aqueles tênis que você bota no pé e se sente extremamente confortável, diferente às vezes de um sapato reto, uma sandália, uma coisa assim que às vezes não é tão macio, não é tão gostoso de calçar. Então, o corredor iniciante que está buscando um tênis para começar, ele tem que botar o tênis no pé e falar, nossa, que tênis confortável, tá bom, pronto. Não importa muito, a gente vai falar assim, o cara quer gastar pouco, normalmente esse é o padrão de quem está começando, né? Então a gente até fala, né, nos tênis para iniciantes. Tênis para iniciantes, normalmente eles não passam de R$500, né? A gente vai ter ali uma gama de produtos com uma boa qualidade, né, nessa faixa de preço, tá? Então, ele vai procurar um tênis mais macio, um pouco mais leve, mas principalmente que seja extremamente confortável. Se ele não falar assim para o vendedor, quero um tênis de corrida, ele falar, quero um tênis baratinho só para fazer uma atividade física, possivelmente ele vai receber um tênis mais duro, sem muita durabilidade e não tão confortável. Então é importante, eu quero um tênis de corrida dentro dessa faixa de preço que eu posso pagar e que ele normalmente vai sentir um tênis mais macio. Reformulando a minha pergunta. Como que essas características se diferem, agora sim, hein? Se diferem diante das distâncias, do objetivo, né? Porque a gente tem aí, no caso, as longas distâncias, as provas de velocidade. Como que os tênis, quais são as características que diferem aí dentro? Perfeito. Bom, são 2 pontos aí. O cara pode fazer longa distância e ainda assim ser uma prova que é de velocidade para ele. Um cara que vai fazer uma maratona em menos de 3 horas, ele tem que fazer um pace abaixo de 4:15 ali, o que é um pace para a média extremamente rápido, né? Especialmente para maratonas. Então essa pessoa de longas distâncias, ela tem que buscar o quê? Um tênis com uma durabilidade um pouco maior, um amortecimento um pouco maior, mas nesse caso desse cara rápido, ele também vai buscar a resposta. A resposta é aquela coisa do tênis te empurrar para frente, devolver energia. Então ele tem que buscar isso dentro do tênis dele, já que ele é um corredor performance. Agora, se for essa mesma distância, mas uma pessoa que vai fazer pela primeira vez e não está preocupada com o tempo, eu acho que a principal característica seria o amortecimento mesmo, conforto, tá?
Para as curtas distâncias, já varia um pouco, porque se for curta distância e uma velocidade alta, é tênis que vai te dar o máximo de performance. É tênis super leves, com placa ou sem placa de carbono e tal, mas que te deem uma mega impulsão. E vai ter aquele que faz 5 km, mas que faz 5 km tranquilo, sem pensar em pace, sem pensar em tempo. E aí, novamente, será um tênis de amortecimento, um tênis mais confortável para ele. Assim. Ele não tem que pensar se o tênis tem 20 gramas a menos, ou se ele tem placa de grafeno, ou de vidro, ou de carbono. Ele tem que pensar... Normalmente as pessoas já leem aí, já buscam, né? Todas já chegam com essas características. E o mais importante realmente, né, então, é o se conhecer e saber o seu objetivo, porque é dentro disso que a decisão dele vai ser a mais assertiva possível. Por exemplo, no meu caso, eu não sou muito fã de tênis, sabe quando você pisa e sente um colchão? Porque assim, eu saio para correr, eu sinto como se eu estivesse desperdiçando energia mesmo, que toda hora que dá aquela, né? Parece que você está pisando uma gelatina, assim, aquela coisa molinha, né? Estivesse ficando um pouco ali da energia. Tá preso no chão. Exatamente. Eu não curto muito. E tem gente que adora. E tem gente que fala, nossa, que delícia, parece que eu estou pisando nas nuvens. Eu gosto de tênis com amortecimento, que abraça os pés. Eu gosto assim. Cada um, esse é o legal, porque se fosse o melhor tênis para todo mundo, nem precisaria existir a Tênis Fit. Né? Por isso que a Camila gosta de um, eu gosto de outro, você gosta de outro. Cada um tem um perfil. É muito comum lá na loja a gente receber mensagem de WhatsApp, Instagram, assim, das pessoas, me indica um tênis para 5 km. Aí eles estão esperando uma resposta pronta, mas a gente fala, peraí, 5 km em qual velocidade? Você já é um cara mais experiente que você vai correr a 4 ou você vai correr a 7? É só para 5 km? Você está pensando em gastar quanto? Aí então tem um monte de pergunta que você tem que fazer para esse corredor para poder direcionar ele para um tênis certo. E foi esse o motivo de eu ter aberto a Tênis Fit, porque a gente não tem esse tipo de conversa, nem de conversa dentro de uma loja tradicional, assim, pô, às vezes um cara não sabe o que é pace, não sabe quantos quilômetros tem uma maratona, então é importante você falar de corredor para corredor ali nessa hora. Eu acho que mesmo que a pessoa seja iniciante, ela tem que receber alguém que entende do assunto ali. Até aproveitando o gancho, eu tive numa loja tradicional, estava testando um tênis na esteira. Traindo a gente. E eu vi o atendimento de uma outra pessoa. Ela ia participar de um TAF, era o primeiro, mas assim, o tempo que ela precisava fazer não era coisa absurda, mas ela nem corria. E o vendedor estava indicando para ela um tênis com placa, um tênis de performance, ela não corria. E assim, o tempo que ela precisava fazer, ela poderia fazer trotando, quase que caminhando daria para ela fazer. No que ela me viu correndo na esteira, ela olhou e falou assim, eu acho que ela deve conhecer alguma coisa de corrida, parece que ela corre. Que aí a gente começou a conversar e entrou nesse assunto, olha, um tênis de placa não vai fazer essa diferença que você está procurando nesse momento, você pode investir num outro modelo, mais em conta, avalia como que está o conforto no seu pé, mas assim, não necessariamente precisa ser esse com placa. Pode trazer, inclusive, malefícios para essa pessoa, né? O tênis de placa para iniciante, ele não é de forma alguma indicado. E a gente tem casos, assim, quase todo dia na loja, assim. Eu quero esse tênis, eu li que esse tênis é o melhor tênis para corrida. Aí manda, normalmente está lá algum Adidas, algum Nike, assim, na lista das internets aí, né? Aí eu falei, tá, mas peraí, me conta um pouco melhor sobre você. Para qual distância? Não, estou começando a correr agora. Eu falei, então você está errado. A gente tinha um vendedor na loja, a gente contratou, que era de uma loja tradicional. Já que foi uma dificuldade para a gente, falei, cara, esquece o valor do tênis, esquece se ele vai comprar 1 ou 2 modelos. Indica o tênis certo para esse cara, porque ele vai trazer o pai, a mãe, e você vai ganhar dinheiro depois com a sua comissão de outro jeito. Porque assim, com essa confiança que a gente vai adquirir com ele. Porque se você ficar enfiando o tênis só porque ele é mais caro nesse camarada, ele pode ter alguma lesão, ele não vai indicar a gente para outras pessoas, a gente a médio e longo prazo a gente quebra. Então assim, vamos indicar o tênis certo para essa pessoa, para ela indicar, ó, fui lá, o tênis me ajudou nisso, por isso eu trouxe minha mãe, por isso eu trouxe meu pai, meu primo e minha tia. Essa é a nossa ideia. Então é muito pessoal mesmo essa escolha, é difícil. E já entrando nessa questão mesmo dos tênis de performance, porque ficou muito essa história de que o tênis de performance é o tênis que vai baixar o seu pace. É o tênis perfeito, né? Exatamente. E
Vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Que você falou, não é o tênis mais indicado para um corredor que está começando, mas né, por que não é o tênis mais indicado? Ele é um tênis que vai exigir um pouco mais da sua musculatura, começando por aí. E muitas vezes o iniciante não está preparado, tá? Normalmente são tênis mais instáveis, então vai gerar mais pronação ou supinação, dependendo da pisada do camarada. Ele vai ter uma durabilidade menor, porque são tênis de 170 gramas, 180 gramas, ele tem pouquíssimo material e é um tênis que não tem flexibilidade, ele não deixa o seu pé trabalhar da forma mais natural. Eu trouxe aqui um modelo. Esse aqui é o Saucony Endorphin Pro 3, ele é um tênis com placa de carbono, tá? Dá até para visualizar a placa aqui por baixo. Ele não dobra, tá vendo? Isso é comum em tênis de placa de carbono. Então, a ideia é que você bata o pé no chão e naturalmente ele faça essa impulsão para você, de forma que você não consiga flexibilizar seu pé. Então, isso para quem não está acostumado com a corrida e vai correr devagar, vai ser aquela pessoa que vai correr a pace de 7 e está começando, então ela vai ficar um tempão com esse pé no chão e ela vai tirar quase nada de impulsão, entendeu? Então, o benefício é zero, os riscos são muito grandes, sem contar que são tênis normalmente muito mais caros. Vai fazer um investimento muito maior. Para iniciante, a gente não fala nem que é tão indicado, ele é contraindicado. A não ser que a pessoa chegue lá e fale, Caio, eu quero e porque quero, e se você não me vender, eu vou comprar outra coisa. Eu preciso testar, eu quero muito saber como que funciona. Isso acontece muito, usa o tênis da moda, usa o tênis do influenciadores, o tênis do atleta, então é muito comum isso. E existem artigos importantes mostrando que o tênis de placa de carbono ele só melhora performance em corredores que correm abaixo de pace 5. Isso, quando a gente fala performance, a gente está falando de consumo de VO2, a gente está falando de lactato, a gente está falando de fadiga muscular e percepção de cansaço. Então, você está correndo acima de 5, não é que você não possa usar, mas o benefício vai ser menor. Ele vai ser bom mesmo para aquele treino forte, aquele treino que você corre abaixo de 5 ou para aquela prova que você quer bater seu RP. Lembrando, não é para bater o RP, que a pessoa fala, é tênis do RP, só que tudo bem, o RP dela é 6,45. Ainda assim não é um tênis indicado para ela. Nada contra quem corre a 6,45, a 7, a 8. Não é essa a questão. A questão é que você não precisa disso. Não precisa, como a maioria das pessoas acham que precisa. E aquela coisa, né? Pelo menos na minha experiência, eu sinto que quando eu treino com o tênis de placa, parece que a minha recuperação é um pouco melhor. A minha musculatura ela fica mais inteira. Então, assim, estrategicamente, quando eu uso em treino, ou é quando eu vou para o treino e eu já estou cansada, com a musculatura um pouco mais fadigada, ou então, sei lá, vou fazer um longão e preciso estar inteira na semana que vem, no treino da terça-feira, eu sinto que a minha recuperação é mais rápida. Pós-prova, meia maratona. É impressionante, você sai da prova assim, bem inteira, no outro dia sua perna está inteira, está tranquila, o benefício que eu sinto é esse. Eu acho muito legal como vocês abordam esses assuntos de indicação de tênis, como eu acompanhei durante esses dias, né, nos stories. Olha, esse aqui é um tênis maravilhoso, ele é um tênis, né, que todo mundo procura, mas ele não é indicado para todos os corredores. Por quê? Porque nós estamos envolvidos e imersos às redes sociais, que todo dia nós somos ali bombardeados de indicações, né? De vendas, são as pessoas que analisam os tênis, que indicam, mas é muito importante essa forma como vocês tratam a realidade do tênis para a diversidade de corredores. Porque não é para todo mundo, como você disse aqui agora, né? Não é todo mundo, não é só um tênis bonito, a gente não pode só olhar a beleza do tênis. Se fosse assim, a gente compraria todos que não são necessários para o momento, né? Mas eu acho isso muito bacana que a Tênis Fit trata isso com muita seriedade, não é a venda de um tênis só, né? É muito mais. A gente, né, nesse mês de Black Friday, né, a gente tem tido algumas promoções de tênis com placa de carbono, e a procura é gigantesca em cima dele. Então, assim, a gente posta um tênis, tem 37, tem 35, tem 39? Tem, mas quem é você primeiro? Tipo assim, como é que é o seu perfil? Você realmente precisa de um tênis de placa de carbono? Se esse é o perfil, nós vamos te vender com toda a coisa. Se não é, talvez tenha outras opções melhores, você vai gastar um pouco menos, você vai ficar mais satisfeita, mas também, sim, se a pessoa quiser comprar, a gente não tem o que fazer. Só que a gente orienta de uma forma
bem individualizada mesmo, porque todos nós lá somos corredores, e a gente já se machucou, a gente já ficou afastado da corrida, da atividade, a gente sabe o quanto é triste, então a gente não quer que isso aconteça com os nossos clientes, então essa é uma forma, a gente não vende o tênis, a gente vende esse serviço mesmo, se fosse para vender o tênis, a gente abriria uma loja online, uma loja qualquer em shopping para competir com os outros, mas não é o nosso intuito não. Caio, como que as tecnologias de hoje podem nos beneficiar, nós, corredores amadores? Porque a gente já vem aí de um vasto tempo, né, de tênis, de evoluções de tênis, na sua percepção, né, na loja, até mesmo como fisioterapeuta, como que você vê essas tecnologias nos beneficiando? Bom, nos últimos 5 anos, podemos colocar essa margem, os tênis abaixaram absurdamente de peso. A gente vê os tênis muito mais leves, né? Os tênis que passam de 300 gramas hoje já são considerados pesados. Então a gente tem tênis de 140, a gente tem um tênis agora de 138 gramas da Adidas, a gente tem tênis da Fila de 170 gramas. Então, são super leves, né? É o peso de uma sacolinha, assim. Então isso é uma coisa que comprovadamente a diminuição do peso nos tênis, especialmente em longas distâncias, ela pode contribuir para a redução da fadiga, para a melhora da performance. As espumas estão muito mais macias e responsivas, porque muitas vezes as espumas eram macias, igual você está falando, mas é aquele macio que você parece que está afundando o pé no chão, se não é muito macio, é macio demais. E hoje em dia existem espumas muito macias, mas que têm uma resposta muito interessante. Elas também te devolvem energia, então elas, além de amortecer o impacto, ela te impulsiona. Então isso diminui o impacto nas articulações, melhora, fica um pouco mais fácil correr mais rápido, porque a gente tem uma certa ajuda ali do tênis. Então acho que é assim que estão beneficiando os corredores até os amadores, né? Porque se forem fazer tênis só para os profissionais, as marcas vão morrer de fome. Quem sustenta o mercado são os amadores mesmo. Então essas tecnologias, claro que elas são voltadas para a performance, mas elas entendem que os amadores cada vez mais buscam 10 gramas, 20 gramas. Tem gente que chega na loja e fala, esse tênis aqui eu não quero porque ele pesa 180, eu quero que pese 170. Eu falei, meu Deus, eu tenho absoluta certeza que se você fechar o olho e botar no pé, você não vai perceber isso. Mas os amadores estão nesse nível de detalhamento. É muita informação, né? É muita informação. Igual você falou, são bombardeados o tempo todo com muita informação. E aí, às vezes, acha que 10 gramas vai fazer a diferença e tal, mas o nível de exigência está cada vez mais alto. E com esse aumento da tecnologia, vem também um custo maior associado. Com certeza. Porque eu falo assim, né? Normalmente, um dos questionamentos, caixinha de pergunta, e eu converso com muitos corredores, é exatamente isso. Mas o preço do tênis é absurdo. Hoje, assim, se você quer um tênis mais intermediário, já, não digo performance, mas já andando para o lado de performance, base de uns R$1.000, né? Assim, até um Instagram muito famoso na rede, ele fez um comparativo dos alimentos, do aumento do preço dos alimentos com o aumento do preço do tênis. E acredite ou não, o tênis aumentou menos do que os alimentos. Só que a gente não repara nesses pequenos aumentos ali, porque às vezes aumentou 70 centavos, R$1 no final. E o tênis a gente percebe, comprei esse tênis aqui a 700, ele já está a R$1.000, isso em um ano e meio de variação. Então assim, todas as coisas estão mais caras, né? Mas como a procura por tecnologia está muito alta, as marcas estão entendendo isso, elas vão aumentar o valor mesmo, o valor agregado fica maior. Então hoje a gente já tem tênis, né, que a gente até estava falando aqui nos bastidores, tênis de R$4.000, que vai durar apenas uma maratona. Então você vai correr com ele cerca de 40, 50 quilômetros com ele, e segundo a própria Adidas, ele não vai estar mais apto para uso. Assim, são R$4.000 para correr 40 quilômetros, faz o custo de quanto você gastou por quilômetro nisso aí. É muito caro correr com esse tênis. Só que se ela fez é porque tem gente que compra, mas principalmente, eu acho que a Adidas fez o Evo 1 para mostrar que tem tecnologia para isso, para bater e falar, ó, fomos os primeiros e nós temos tecnologia para fazer isso aqui e daqui a pouco popularizar um tênis que vai custar R$2.500, R$3.000 ali
mas eles vão abaixar. Eles sabem que a 4.000, um tênis que dura 4 km, eles não vão vender. Mas para mostrar poder... É um item muito exclusivo. Muito exclusivo. Muito exclusivo. Já tivemos procura desse tênis na loja. Se chegar aqui, você pode separar um para mim que eu quero. Eu vou pegar, vem buscar. Por dentro eu penso, meu Deus, ele vai durar só 40 km, moço, ele custa R$4.000. Gente, a pessoa vai comprar para ter um item exclusivo. Eu compraria muito tranquila financeiramente por ser um item muito exclusivo. Não visando performance, nem que eu ia bater o meu recorde, não, mas exatamente por ser um item muito exclusivo. E você usaria ele só naquele momento? Eu falei, cara, vou fazer a prova mais importante da minha vida nesse momento. Aí talvez você usaria ele. Aí poderia ficar guardado. Mas pensa, você tem dificuldade até de fazer imagina que você está se preparando para uma maratona com ele. Só que você tem que fazer algum longo com ele. Para sentir. Pô, eu fiz 30 km com ele, agora só tem mais 20 km de duração. Acabou. É muita loucura isso, né? Mas a Adidas mostrou que sabe fazer. E daqui a pouco ela vai fazer outro. Dos heads da Adidas, ele falou que é um tênis com uma tecnologia absurda, obviamente, mas que eles vão trabalhar essa tecnologia para modelos futuros. Que também é para trazer para modelos que chegarão mais na frente. E sendo bem honesto, se eles colocam esse tênis a R$2.000, não faria metade do barulho que ele fez. Então, ele foi caro propositalmente, para a pessoa falar, nossa, tem um tênis de R$4.000. Senão a gente não estava debatendo ele aqui no podcast. Verdade. Caio, já que nós estamos falando sobre esse tênis, né? Falando sobre durabilidade, vamos falar então sobre vida útil de tênis. Quando eu sei que eu preciso trocar o meu tênis? Tem uma... não tem uma regra exatamente, Camila, assim, não tem uma regra exata, mas tem alguns pontos que você pode prestar atenção. Vamos lá. Primeiro, você olhar por baixo do solado, que às vezes ele já perdeu toda aquela borracha ali, ou ele está bem liso, tá aquele tênis que se chover você vai para o chão, que ele vai escorregar. Então esse é um primeiro sinal, tá? Um segundo sinal muito importante é que você sente que não está confortável mais, não está amortecendo mais como ele amortecia antes e tal. Existem estudos que mostram que a partir do quilômetro 500 ele já perde uma boa capacidade, mais de 30% de capacidade de amortecimento. Então a partir daí você tem que começar a usar menos, a revezar e tudo mais. Então a durabilidade vai partir um pouquinho daí, tá? Dessa sensação de amortecimento reduzido. Mas a forma mais, assim, talvez fiel, é controlar os quilômetros que você usa com tênis. Nos aplicativos nós conseguimos fazer isso, é possível, né? Quando você não fecha o seu treino. Não é muito difícil, né? Não, coloca lá qual tênis que você usou, que tem como você cadastrar todos os tênis que você tiver. A Camila tem todos já que eu nem conto, nossa senhora. Você vai cadastrar o tênis que você tiver, né? E aí, finalizou o seu treino, se você tiver mais de um, porque sempre fica um padrão, né, no aplicativo. Você troca e você acompanha essa quilometragem. Você vai gastar 10 segundos para fazer isso. Difícil vai ser se você for igual a Jaque, que tem 185 pares de tênis, e ela vai ficar 16 horas só cadastrando. Alguém coloca na caixinha da semana dela assim, Jaque, mostre todos os seus me tênis. Mas, gente, grave pra gente. De verdade, eu não tenho muitos, porque eu faço doação. E o meu pé é um pé pequeno. Eu calço 34, eu compro 35. E aí eu dou para ter uma instituição na minha cidade, né, que tem crianças, então normalmente para os meninos irem para a escola, essas coisas, porque o pé é pequeno, então vai para criança, de repente crianças assim de 7, 8 anos. Nossa. Assim, eu não guardo, eu não tenho, assim... Não tem espaço. Que eu tenho guardado o Pegasus Turbo 2, que foi assim, meu primeiro tênis de performance. Amo, sou apaixonada, e o meu primeiro Vaporfly. E os dois, assim, eu usei, gente, assim, com certeza passou dos 500 quilômetros, porque ele chegou a furar o solado, entendeu? Mas, nossa, o meu primeiro mesmo de corrida foi o Nova Blast 2, e ele tá bonzinho, hein? Tá. E ele já tá ali nos 400. Tem gente que tem um padrão de desgaste menor mesmo, é normal. Mas a gente pensa que, na loja a gente coloca... O tênis que tem mais durabilidade, a gente coloca uns 900, porque tem quantidade de borracha, tem mais estrutura. E os que tem menos, a gente coloca ali 600. Então, a gente calcula mais ou menos uns 750 quilômetros de vida útil para o tênis. O que, dependendo da quantidade que você corre, não é nem um ano. Sim, né? Muitas vezes nem 6 meses para um tênis. Então... E eu li recentemente que hoje, com a tecnologia, as espumas elas têm mais capacidade de... Porque quando a gente corre... A espuma é comprimida.
aí o tênis fica em repouso, ela volta para o estado normal. Que os tênis de hoje, essa tecnologia é maior e o tênis tem mais facilidade para voltar. É isso mesmo? Antes, se você usasse o tênis o dia todo, no outro dia, quando você calçasse ele de novo, ele estaria mais duro. A espuma ainda não teria voltado ao seu estado inicial e a capacidade de amortecimento estaria menor. Então, às vezes a pessoa trabalhava todo dia com tênis, na sexta-feira ela já estava com tênis extremamente duro. Hoje em dia a tecnologia evoluiu e eles já não fazem isso mais. Mas ainda assim, se você faz, a gente normalmente pede para revezar os tênis, ter pelo menos 2 pares para poder descansar o tênis. O tênis também precisa descansar. Claro, não, mas isso é um excesso de preciosismo nosso, tá? Ninguém é obrigado a ter 2 tênis, tá? Mas, amo correr, eu não tenho problema em investir num tênis. Se você é desse perfil, tenha pelo menos 2 pares. Você tem quanto, Jaque? Fala a verdade aqui ao vivo para a gente. Eu nunca contei, não sei. Você tem quantos, Caio? Tem a loja. Se for contar aqui toda a loja minha. Mas lá em Todo casa... Todo modelo que chega, ele pega um para testar. Lá em casa eu tenho 16 pares. Poxa, eu tenho 16 pares de tênis. 5 pares? Tenho 5. Gente, de verdade, eu não sei. Tenho 5 pares. Não sei. Você tem mais que eu. Não sei. Lá em casa não cabe mais. Eu prometo, tenho que botar eu vou contar e amanhã eu coloco Abra a caixinha, eu que vou perguntar. Já estou pronta para isso. Caio, agora uma pergunta polêmica, tá? Polêmica. Vamos lá. O que não fazer de jeito nenhum com tênis? Na manutenção, na limpeza. Porque assim, né, eu conheço pessoas que... Tipo, eu posso chegar do treino e colocar no sol na máquina de lavar e ó... São 2 coisas que não se pode fazer. Deixar no sol. Deixar no sol para secar e bater na máquina. A máquina, se o tênis agarrar por algum motivo lá, não sei como é o nome daquela estrutura, ela vai detonar o seu tênis. Tá? Eu já tenho uma marca de tênis chamada Skechers, que vem escrito na própria etiqueta, lavável na máquina. Aí uma cliente lavou, ela mandou foto para mim depois. O tênis estava todo estrupiado, assim, estava todo como se ele tivesse nem montado. Ele estava a palmilha aqui, o cabedal aqui, a lingueta aqui, estava tudo totalmente fora. Fale a verdade. Não, a verdade, a verdade é essa. Eu não limpo. Nossa, é só se o tênis estiver muito sujo para eu limpar, e aí eu vou lá, passo uma buchinha só assim com sabão neutro. Vocês vão dar uma movimentada. Contem pra gente nos comentários aqui se vocês lavam os tênis de vocês e se lavam, como lavam. Na verdade, quero saber só se vocês lavam o tênis. Você lava. Quando você lava o tênis, perde a experiência que você usou no tênis. Você perde. Mas demora um cadinho. O meu Nova Blast, inclusive, teve só quando tá insuportável, que começa a dar vergonha. O meu Nova Blast, eu usei numa festa da família do colégio, que foi na Serra do Rola Moça. Então ele voltou daquele jeitinho, do jeito que ele voltou, ele ficou. Eu lavei, eu acho que uns 4 meses depois. Meu Deus. Mas eu não usei, ele ficou guardado. Mas eu não usei. Ele apodreceu ali dentro. Claro que não, tava lá só esperando o momento exato. Mas a forma mais correta uma coisa que estraga muito, as pessoas não dão valor, acho que vou mostrar aqui para vocês que fica bem mais didático. É quando a pessoa chega do tênis, do treino, ela tá assim, aí ela pega, bota esse pé aqui para puxar essa beiradinha aqui para tirar o pé do chão. Isso aqui descola muito o tênis, assim. Tem uma cola aqui nessa área aqui que simplesmente desgasta. E esse é o motivo de não deixar no sol, porque essa cola, ela resseca e acaba descolando muitas vezes aqui. Então, se você não tirar o tênis assim, não jogar na máquina, não secar no sol e lavar com sabão neutro, já é uma coisa assim, muito boa. Já está cuidando mais do que 90% dos corredores. Então, essa é uma forma bem interessante de... E assim, né? Tirar o laço, abrir o cadarço para tirar, eu faço certinho. Isso eu também faço certinho? Faço certinho. Eu falo, mas eu não faço não. Eu tiro desse jeito aqui mesmo. Inclusive, há relatos de lesão de estiramento dos posteriores de coxa por tirar o tênis assim. Porque se o tênis estiver muito firme, você vai fazer essa pressão, você tem que fazer muita força. Às vezes você está fadigado do treino, a musculatura rompe ali fazendo isso aí. Jogadores de futebol são proibidos de tirar a chuteira assim. Tênis de chuteira, porque por risco de lesão de posteriores no futebol é muito grande. Então, assim, não é proibidos, né? Nossa, você vai ser multado, mas são fortemente orientados a não fazer isso. E uma outra questão mega comum, fruto também de muitas dúvidas e de muitas perguntas, normalmente o corredor, quando começa a sentir uma dor
quando ele se lesiona. Normalmente o primeiro item de desconfiança é o tênis. É o tênis. É verdade. Então, É o tênis? É o tênis. Então, é o tênis? Eu gosto de pensar as lesões como uma pizza. A pizza tem algumas fatias, depende do tamanho da pizza. Nunca é uma fatia só. A pizza sempre vem cortada, tá? Então você tem que entender que o processo de lesão ele é multifatorial. Então, se você aparecer machucada para mim, lesionada, eu tenho que avaliar, por exemplo, seu sono, eu tenho que avaliar seu descanso, eu tenho que avaliar seu treinamento. E aí a gente tem que avaliar força muscular, mobilidade. E uma dessas fatias pode ser o calçado. Pode ser, no caso, a pisada, ou calçado velho, alguma coisa desse tipo. Para tratar essa lesão, não necessariamente eu tenho que mexer em todos os pedaços de pizza, tá? Muitas vezes acontece o seguinte, eu estou com um tênis super inadequado, mas estou cheio de outros problemas, não estou fortalecendo direito, estou treinando mais do que devo ou menos do que devo. Só que mexendo só nessa fatia do tênis, às vezes você consegue melhorar essa dor. E aí a pessoa fala o quê? O problema era o tênis. Só que daqui a pouco, se ela persistir nisso, o problema vai chegar, entendeu? Não tem muita saída. Então assim, o tênis ele não é nem vilão, tipo assim, nossa, esse tênis me machucou. Ó, se qualquer corredor que fala assim, o meu tênis me machucou, eu te desafio, se eu te avaliar, ou se qualquer fisioterapeuta esportivo te avaliar, a gente vai ver que tem um monte de coisa errada dentro da sua biomecânica, dentro do seu treinamento, dentro do seu fortalecimento, e aí a gente pode garantir que não é só o tênis. Mas claro que o tênis pode influenciar, tanto positivamente quanto negativamente. Sabe qual é o grande problema, Jaque? Que todo mundo fala que é o tênis, é porque é uma coisa fácil de resolver. Ninguém quer... Vai e compra outro. compra outro. Ninguém quer ficar Uma outra 6 meses na proposta, musculação fortalecendo o que está fraco. Ninguém quer procurar uma assessoria esportiva e treinar direito. Ele quer treinar do jeito da cabeça dele. Então, assim, o que é mais fácil, ele vai buscar primeiro. Isso é basicamente tudo na vida, né? A gente quer uma solução mais fácil, um remédio, uma coisa assim. Eu preciso de um remédio para emagrecer ou eu vou ficar 1 ano na academia? Qual que você preferiria? Então, assim, essa solução imediatista dos atletas é uma coisa presente mesmo. Então, vai acontecer, vai sempre acontecer para o resto da vida, o culpado do tênis e tudo mais. Então, essa vontade de resolver rápido é que faz a pessoa jogar a culpa no tênis. E como eu falei, ela não está errada se ela falar que a culpa é do tênis. Por exemplo, troquei o tênis, melhorei, o tênis estava contribuindo, com certeza. Só que possivelmente tem outras coisas associadas. Tá? Da mesma forma que comprei um tênis e ele me machucou, possivelmente não é só ele. Possivelmente tem outras coisas associadas. Aí veio mais uma fatia dessa pizza ruim e falou, agora o caldo desandou aqui. Então, esse é o tchan do tênis aí. Assim como o tênis também eu vejo que ele tem uma função, um papel preventivo também, né? Porque você comprando um tênis adequado para a corrida, agora a gente já volta lá no início da nossa conversa, né? Quando o cliente, o corredor, ele procura numa loja e procura numa loja específica, né? Que tem pessoas especialistas que vão te ajudar nisso. É diferente, tem um papel preventivo também. Eu falo porque quando eu comecei a correr, era eu um sonho, aliás, era eu uma garrafinha d'água, meu tênis de crossfit e um sonho. Um tênis de crossfit. Era. Eu comecei eu tenho até minha primeira prova, eu fiz com o meu tênis. E no início é mesmo assim, porque a gente não tem esse conhecimento, então você não... Também, eu não tinha dinheiro. Depois eu comprei um tênis. Não, e a gente eu não, me inscrevi e fui com o tênis que eu tinha, eu só fazia crossfit. O que é um tênis com estabilidade, que você precisa de amortecimento, né? Sei lá, vou partir para uma distância que eu nunca fiz, um tênis com mais amortecimento vai ser mais apropriado, a gente não tem esse tipo de conhecimento. E ali normalmente é meio que errando mesmo. Sim, é o famoso comece com o que você tem, eu não cheguei a fazer prova com tênis de crossfit, mas eu fiz um treino de 5 km com tênis de crossfit no comecinho também. Você tá doido. Também fiz de 5 quilômetros. Nossa Senhora. É dolorido mesmo, mas era a minha condição no momento. Todo mundo começa assim.
Eu não tinha um relógio. Você Não, também com tinha. certeza. A gente não tinha os óculos maravilhosos, uma bermuda de compressão. A gente não tinha. Não ter o tênis apropriado não é uma desculpa. A grande questão é que se você não gostou de correr porque tudo doeu, mas você estava com um tênis de crossfit ou você estava com um All-Star, tenta de novo com um tênis melhor, porque possivelmente vai ajudar. Possivelmente você vai se sentir mais confortável e não vai ser aquela coisa tão chata, tão ruim. Isso vale também para vestuário, por exemplo. Eu corri, toda vez que eu corro, eu tô todo assado, tal, não sei o que. Corrida não é para mim, porque eu tenho as pernas grossas. Bota uma bermuda, de compressão. usa uma vaselina, usa um top mais adequado e que você vai se sentir mais confortável. E às vezes a pessoa desiste da corrida por conta de umas besteirinhas dessas. Então, assim, não precisa comprar um tênis super tecnológico, claro que não, tá? Mas sempre que possível, compre um tênis minimamente adequado para a prática da corrida, que vai te dar muito mais conforto e é uma chance maior de você conseguir progredir e se manter na atividade. Camila. Jaque. Caio. Quando a gente faz essa pausa assim, e olha uma para a outra. Estamos nos encaminhando para o final desse episódio. Caio, o que você diria? Uma mensagem que você deixa para o corredor iniciante? Enfim, você já deu uma boa, né? Você já falou bastante a respeito agora, mas para o corredor que está começando, para escolher um tênis, nessa questão do conforto, o que seria o principal fator que ele deveria observar? Se ele estiver numa loja física, o principal ponto é conforto. Ele tem que fechar o olho, esquecer a estética do tênis. Ele tem que pegar ali dentro da margem que ele consegue pagar, falar, eu quero pagar R$400. Não traga acima disso. Então, traga o melhor possível de corrida que você consegue até R$400. Feche o olho, experimente o tênis e veja qual está mais confortável. A sensação se parece que esse tênis foi feito para o meu pé. Esquece marca famosa, esquece isso e pense em conforto. Está dentro do que você quer pagar? Sim. Está super confortável? Pronto. Vai correr, vai feliz que possivelmente esse é o tênis certo para você. Depois que você pegar gosto e virar um corredor, vou fazer 10 km, vou fazer uma volta Pampulha, uma meia maratona, quiçá uma maratona, depois desse momento, aí você começa a preocupar um pouquinho mais com um tênis talvez um pouco mais macio, um pouco mais leve, tênis, aí vai fazer um pouco mais de diferença na sua vida, mas por enquanto, use o que você tem, não deixe de começar por conta disso, beleza? Muita gente corre descalço, muita gente corre, tem recordes sendo batidos aí de Crocs. Não é necessário um tênis, assim, mas não é por isso que você vai deixar de correr, beleza? Então, acho que a mensagem é essa, não desiste por causa disso e sempre que possível experimente o tênis. Cuidado com... a Camila corre há muito tempo, ela falou que o Nova Blast é muito bom. Pode ser que o Nova Blast para você seja péssimo. Eu sempre falo. Por exemplo, para você, possivelmente ele é péssimo, porque ele é super macio. Ele é aquele tênis que cola no chão super amortecimento. Que, independente, né, da indicação, porque às vezes a gente sente essa necessidade de ser indicado, mas o formato do pé é diferente. O meu pé mesmo é um pé muito fininho. Então, dependendo do tipo de calçado, meu pé fica sambando. Aconteceu semana passada, eu recebi uma mensagem com relação ao Nova Blast de uma seguidora e ela falou sobre isso mesmo. Ela, eu quero muito comprar um Nova Blast, eu vou lá experimentar, que eu já vi você falando muito bem dele e tudo mais, mas no pé dela não rolou. Não formato de pé então, diferente. assim, pela indicação, com certeza ela compraria. Se ela fosse comprar numa loja virtual. Isso. E assim, gente, uma coisa que eu sempre faço, eu nunca perco a oportunidade de colocar um tênis no pé. Eu chego na loja, eu posso não ter intenção de comprar, mas ali se eu percebo que eu não estou incomodando demais o vendedor, eu calço. Eu sempre calço, mesmo sem a intenção de comprar, para eu poder conhecer o modelo, sentir como que ficou no meu pé, porque ali numa oportunidade futura eu já tenho ali uma escolha previamente feita. Eu nunca perco a oportunidade. Calçar o tênis eu acho que é fundamental. Assim, é muito difícil você escolher um tênis que você nunca teve acesso a ele. Tá? Tem gente que não vai ter, por exemplo, vai estar no interior do interior e não tem nenhuma loja de tênis de corrida. Ok, isso é outra situação. Mas nós que moramos numa capital, que a gente tem um monte de opção, não tem muita justificativa não. Porque assim, você vai gastar um Nova Blast R$1.000.
Pra não é ficar jogado legal. fora. Não ficou legal, tá te incomodando, ainda tá desagradável você correr com ele, pô, é muito caro esse tênis, entendeu? Então, às vezes você nem sabe do que você gosta de tênis mais macios, mais secos, mais leves, mais pesados, mais estruturados. Então é sempre bom experimentar e sempre que possível converse com um especialista mesmo, com uma pessoa que entende e tal. Porque normalmente quem entende vai fazer igual vocês estão falando aqui. Para mim, o Nova Blast é ótimo. Para você pode ser que seja ruim. Mas assim, eu gosto, é um tênis bem tecnológico. Eu prefiro tênis mais... Eu odeio o Nova Blast. O Nova Blast é aquele tênis que todo mundo gosta e eu não. Muita gente procura na loja, mas eu calcei já, corri com ele e acho péssimo. Porque eu gosto de tênis secos, eu gosto de tênis mais durinhos. E para eu descobrir isso aí, eu passei por alguns tênis errados antes dessa vida, entendeu? Hoje eu consigo perceber, mas o corredor iniciante ele não consegue. Então por isso que é importante ouvir e não ir pela estética. Nossa, Sim, esse tênis é lindo. E a experiência vai contando muito, igual Exatamente. esse meu foi meu primeiro tênis. Eu comprei, treinei com ele para correr minha primeira meia maratona. Então, quando eu coloquei nos pés, eu não tinha um outro parâmetro, né? De outros tênis. Eu não tinha corrido com outros, nunca tive outro, assim, né? Então, para mim, estava perfeito. Foi a dica que você deu agora, né? Para mim, estava maravilhoso. Comprei com preço muito bom. Tava maravilhoso. O tênis, assim, muitas vezes a gente fala assim, um exemplo grande é o Olympus Corre 3. É um tênis muito bom, com um preço bem acessível. A pessoa fala assim, o Corre 3 é o melhor tênis que eu já vi e tal, não sei o que. É a mesma coisa daquela pessoa que andou sempre, nada contra, gente. Por exemplo, um Gol. Um Gol, um Palio, um carro assim, popular, 1.0. Ela anda, para quem andou a vida inteira a pé de ônibus, aí esse carro é maravilhoso, é perfeito. Mas depois que você anda num Audi, num Volvo, numa Mercedes, você fala, nossa, eu tava perdendo tempo ali. Então, às vezes o Gol vai estar te atendendo bem, mas se você calçar e que não é tão diferente de preço quanto o meu exemplo dos carros, mas um tênis ali 100, 200 reais mais caro vai te atender de uma forma tão mais prazerosa. Então, por isso que é bom ter mais opções, sabe? Assim, você ir numa loja que é multimarcas, não ficar preso a uma marca só. Nossa, mas eu gosto só de Nike. Meu Deus do céu. Ou não gosto de Nike porque uma vez eu calcei um Nike e ele me machucou, ou ele era horrível, tal, não sei o quê. E dentro da marca existem tênis péssimos e existem tênis maravilhosos, né? Então, é importante entender um pouco mais você mesmo, né, dentro do processo de escolha. Mais alguma dúvida, isso, senhoritas? Eu acho que... Caio, muito obrigado por ter vindo até aqui, por esclarecer com certeza muitas dúvidas de corredores e por participar do nosso podcast. Contribuiu demais mesmo. Obrigada por dividir com a gente o conhecimento. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer, é um assunto que eu gosto muito, ficaria aqui um tempão falando. Estudo muito, gosto muito, vivo isso, né? Sou fisioterapeuta também, mas a Tênis Fit também é parte da minha vida. Então, é sempre um prazer, sempre que vocês precisarem, tiverem alguma dúvida, quiserem alguma sugestão, vocês, os seus seguidores, podem mandar lá pra gente, que a gente vai poder atender com o maior prazer. Caio, e fala pra gente como que os nossos seguidores te encontram, redes sociais. Na minha rede pessoal eu sou meio bem parado, assim, meio tímido, mas é Caio Castro Físio. Eu sou mais ativo, o Instagram é mais ativo no Tênis Fit _Brasil, tá? Que é o Instagram da loja. A gente vai ter várias dicas de tênis, a gente tem lá a venda online também, mas a gente dá muita dica, a gente faz reviews de tênis e tudo mais de uma forma bem séria, assim, tá? E sobre o trabalho de fisioterapeuta, você também atende? Sou fisioterapeuta esportivo, trabalho com corredores já há quase 10 anos, tá? Atendo aqui na região da Pampulha. Aí pode entrar em contato via Instagram mesmo, que já vou conseguir atender. Tá ok. Ótimo. Caio, muito obrigada. Isso. Obrigada, Caio. Pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês em mais esse episódio e, claro, estaremos em breve trazendo mais assuntos importantes e relevantes para a prática de corrida de rua. Então fiquem com a gente, porque nós teremos outros convidados, outros episódios muito interessantes para vocês. Muito obrigada e até breve.